Graça e paz, meus irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos estudando o livro de Atos e a gente tem aprendido muito sobre a palavra de Deus, como o crente, o cristão verdadeiro, deve se comportar e agir nessa terra. O livro de Atos é a história da igreja. Para quem está começando a ouvir agora, entendendo que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o primeiro evangelho lá, de Lucas, né? E depois escreveu Atos. A gente diz que são 2 volumes. A primeira é a história de Cristo e a sua vida nessa terra. E agora Lucas começa a relatar a história da igreja. Como a igreja se comportou depois que Jesus foi levado ao céu e deixou para os seus discípulos a missão. E como essa missão foi espalhada pelo mundo. E a gente vai ver hoje a primeira viagem missionária. Ontem a gente viu como foi selecionado, como Deus tocou no coração daqueles homens para ser enviados. E a gente vai aprender agora um pouco com eles, o que eles faziam em suas viagens missionárias, onde eles iam e o que eles pregavam. A gente vai começar hoje vendo a primeira viagem, quando eles chegaram ali. Então abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 13. A gente vai ler apenas do versículo 4 em diante, até o 5, não, até o 6. Diz assim: Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Interessante que a gente chegou a primeira viagem não foi para um lugar totalmente estranho. Aqui um deles era de Chipre, aqui mesmo. E ele aqui já tinha alguns pontos de contato. Ou seja, a pregação do evangelho não é assim avulsa também. Tem que ter uma empatia, tem que ter alguma coisa onde possa se apegar para pregar a palavra. Ou seja, quando você for falar com alguém de Cristo, a primeira coisa tem que saber se essa pessoa quer saber alguma coisa a respeito da fé, de Deus. E eles iam em lugares que o pessoal já acreditava em Deus. Eles iam nas sinagogas, ou seja, nos lugares que já tinham uma tradição de fé. E ali eles ensinavam a respeito da palavra de Deus, mostrando através das escrituras sagradas que o Messias chegou. Alguns acreditavam, outros também não. Mas o interessante para a gente aprender aqui é que eles iam em lugares que já tinham algo em comum. E o que isso significa para a gente? Que nós temos que pregar para as pessoas que a gente conhece, pessoas que vão nos ouvir, pessoas que vão dar atenção a gente. Não que a gente não possa pregar nas ruas, nas praças, mas esses aí vão ser muito difíceis. Então a maneira que eles começaram a sua missão foi levando a palavra aos seus, ou aqueles que se converteram, aqueles que tinham um pouco de fé. Então quando você encontra alguém para falar de Cristo e essa pessoa tem outra crença, não veja isso como algo ruim. Isso prova que essas pessoas acreditam em algo, ou seja, está aberto ao diálogo. E aí existe algo que nós temos que aprender, principalmente o povo evangélico, a dialogar, a ouvir. Por que o outro pensa de outra maneira? Porque o outro crê de outra maneira. E assim nessa conversa a gente mostrar por que a gente crê assim, de onde vem a base da nossa fé. É bem tranquilo. O problema é quando a gente entra com uma pregação de imposição agressiva. Todo mundo vai se defender. Ou seja, você vai acabar atrapalhando o avançar do evangelho, a progressão do evangelho. E existia algo também aqui. O poder de Deus estava sobre eles. Eles pregavam com as palavras, com pessoas que o entendiam, mas também mostravam que a sua fé não era baseada apenas em teorias. Irmãos, esses irmãos aqui operavam milagres. Eles oravam e pessoas eram transformadas.
existia o mover de Deus através da vida deles. Mas porque isso acontecia? Primeiro, porque eles tinham uma verdadeira comunhão com Deus. Hoje o que eu vejo na pregação é uma disputa de território, uma disputa de encher igreja, a minha igreja ter mais, a tua ter menos. E igreja é uma coisa só, mas é os templos. E as pessoas estão vazias de Deus. O que eu vejo na igreja de Atos, que eles não estavam levando para lugar nenhum, estavam formando ali pessoas tementes a Deus, que entendendo isso, pregavam o evangelho para outras pessoas, e assim era essa corrente do bem. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você é uma pessoa que crê em Cristo, até frequenta uma igreja, mas não faz discípulos, você tem que rever um pouco a tua fé. O que é que você acredita? Por que você vai à igreja? Porque a grande verdade cristã é que Jesus vai voltar. Vai ter um tempo de condenação, vai ter um tempo de julgamento, e os que não estiverem com Cristo vão ser condenados à destruição eterna, ao inferno. E se a gente tem isso bem claro na nossa fé, na nossa crença, nós vamos sair aos quatro cantos anunciando e conversando a respeito dela. Isso me leva a pensar no seguinte: muitas pessoas não acreditam mesmo na palavra de Deus. Porque se acreditassem, pelo menos da sua família, iam saber o porquê você crê assim. A sua família entender por que você é diferente. A sua família entender por que você vai à igreja. Agora a questão é que de repente nem você sabe por que vai. E tem muita gente que o evangelizar deles é o seguinte: venha na igreja comigo, venha fazer parte da igreja. Isso não é evangelizar, não. Isso na nossa cultura é proselitismo, é trazer para dentro da tua religião. Evangelizar é ensinar a respeito do evangelho. É isso que esses homens faziam. Ensinavam quem era Jesus, ensinaram por que Jesus veio a essa terra, ensinavam o que deve ser a pessoa depois que entende quem é Jesus, que ele é um rei, e assume e aceita o reinado de Cristo em sua vida, e vai viver segundo agora a lei desse reino. Isso é evangelizar. Você sabe a regra do reino de Deus? No nosso país tem uma constituição onde a gente segue, pelo menos procura seguir as leis. E o reino, sobre o reinado de Cristo, também tem leis, que está na Escritura Sagrada, onde as pessoas que creem nele vão viver segundo esse propósito. Então não é uma questão de frequentar um lugar ou outro, é de viver. Viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. Irmãos, a missão que Paulo, Barnabé e João Marcos estavam fazendo estava mudando a história do mundo. E aqui, irmãos, a gente aprende que eles primeiros iam para aqueles que entendiam e ensinavam e pregavam, mas anunciavam para outros também. E andavam por aquelas regiões, mostrando que só existe um caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas se converteram, e muitas pessoas aceitaram a fé cristã. E aceitando essa fé, essas pessoas começaram a ser também missionários, e pregavam em suas casas, para suas famílias, para os seus amigos. Mas eles não pregavam para ir para uma igreja X ou Y, porque elas não tinham ainda, não tinham essas construções. Eram apenas pessoas que se reuniam em nome de Jesus, ou seja, porque criam em Cristo, e ali celebravam a nova vida. Hoje eles tinham acesso a Deus, sem precisar passar pelo templo, sem fazer sacrifícios, sem precisar passar por todo aquele rituais. Cristo estava com eles. Então tudo mudou. Irmão, nós temos o poder de mudar a vida de muitas pessoas. Pregue o evangelho, mas pregue o evangelho, não a religião. E para pregar o evangelho você tem que conhecê-lo. Então estude a palavra, procure aprender um pouco mais a respeito de Deus. Amém? Deus quer transformar a tua vida, e Deus quer transformar a história desse mundo, e vai usar você. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, nos ajuda, Pai.
a viver o Teu Evangelho, Pai. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres com essa visão missionária, Pai, de sair aos 4 cantos dessa terra, Pai, levando o Evangelho, Pai, que transforma vidas. Mas, Deus, não quero só aquelas pessoas que são românticas, que acham que vão chegar em qualquer lugar, as pessoas vão aceitar de bom agrado. Oh Deus, toca no coração dessas pessoas a pregar em suas casas, para suas famílias, para que possam ser realmente verdadeiros missionários. Transforma, capacita cada um que está me ouvindo nesse dia, Pai, para ser transformado por Ti, para ser renovado por Ti, Senhor. E obrigado pela Tua palavra que nos anima e nos motiva a fazer a Tua vontade. Isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Irmãos, eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso site, tá? Nos seguir lá no Instagram e participar nas redes sociais, para poder realmente estar orando pela gente, sabendo o que a gente tem feito. E no site você pode ter acesso todos os dias a essas mensagens. Eu tenho enviado elas pelo WhatsApp para aqueles que solicitam. E de repente você não recebeu mais, é porque às vezes dá alguns problemas. Quando a pessoa troca de celular, eu tenho visto que alguns não têm recebido mais, mas não é porque não se envia, é que tem coisas que às vezes a gente não entende que acontece. Mas se você baixar o aplicativo, você vai ter acesso a hora que você quiser. Basta estar conectado a alguma rede que você vai conseguir ouvir essas mensagens. Uma das recomendações que eu sempre dou para o pessoal, esse programa passa também na rádio, é usar ele como uma devocional. Ou pela manhã, coloque, é apenas 10 minutinhos, e ouça, reflita, leia a palavra e ore. Isso é um modelo de devocional que a gente faz aqui, para mostrar que isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Se você fizer isso que eu faço aqui, ler a palavra, meditar, tirar algumas conclusões a respeito dela, tua vida vai ser diferente. Por quê? Porque Deus é vivo e Ele olha para nós. Ele se alegra daqueles que buscam estar na presença dEle. E ter tempo de oração. Aqui eu oro um tempo curto, mas se a gente ora um tempo um pouco maior, nós podemos fazer a diferença. Então acesse o nosso site, mande um recado, nos motive, irmãos, com as tuas orações, com as tuas palavras. Eu louvo a Deus por aqueles que nem que seja um sinal de joinha. Isso dá uma alegria muito grande quando recebe. Isso prova que você está recebendo e está ouvindo a mensagem. E também no YouTube. Se inscreva lá no YouTube, que é onde a gente posta essas mensagens, que você vai receber diariamente. Não só os áudios, mas também alguns textos que a gente elabora. E acompanhar a programação com as fotos, com tudo que a gente tem feito. Tá bom? Nos siga lá. E baixe o aplicativo e ouça as mensagens. Porque eu creio que Deus tem muito para fazer através da tua vida. E seja um multiplicador. Multiplique essas mensagens, passe adiante. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Se não quer compartilhar isso, mas pelo menos textos bíblicos, faça isso, para que o mundo seja salvo. Em nome de Jesus. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.